Bem, com muita alegria de anunciar que o prêmio Patinho Amarelo de Óculos esse ano, 2025, vai para você, que deixou o like, o comentário e compartilhou com seus amigos. Desculpa, não faço mais. Vamos falar um pouco da quinta rodada que aconteceu da Premier League? Falar também sobre essa bola de ouro que, enfim, deu uma polêmicazinha aí. E também aproveitar e falar as minhas expectativas pro jogo contra o Southampton pela Carabao Cup. Tudo isso num vídeo só? Tô ficando louco. Vamos nessa! Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Liverboy. Eu sou o Pedro Carioca. E galera, que segunda-feira interessante, né? A gente teve aí a premiação do Ballon d'Or 2025, que teve uma polêmicazinha, mas, bem, queria parabenizar aqui o Ousmane Dembélé, que venceu esse ano, merecido. E, enfim, vamos conversar aqui um pouquinho agora sobre essa bola de ouro, tá? Vamos começar então pelo top 10, partindo do 10º para o primeiro colocado. Em 10º tivemos Nuno Mendes, 9º Gianluigi Donnarumma, 8º o gelado Cole Palmer. Em 7º, Kylian Mbappé, Tartaruga Ninja. 6º, eu não sei falar o sobrenome dele, ou o nome. Enfim, Hakimi. Em 5º, ele, o nosso menino que fica cansado de jogar demais, Rafinha. 4º, o rei do Egito, Mohamed Salah, nosso representante. Em 3º, Vitinha. 2º, Lamine Yamal. E o primeiro, como eu já falei, Ousmane Dembélé, do PSG. Galera, seguinte... Vamos conversar um pouquinho sobre essa bola de ouro. Antes de qualquer coisa, eu queria falar aqui a minha opinião, tá? Eu acho que foi muito justa a escolha pelo Ousmane Dembélé. Por quê? Galera, pelos critérios que eles apresentaram de questão de desempenho individual, desempenho coletivo e classe barra fair play, que esse último é gosto, né? Convenhamos. Cara, eu acho que realmente é o melhor a ser escolhido dentro desses critérios que foram apresentados para nós. Tava tendo uma especulação muito grande que o Lamine Yamal já tava como garantido, que tinha vazado lista e não sei o que era o Yamal mesmo e tal. E assim, de verdade, na temporada passada, o Yamal não foi nem o melhor jogador do Barcelona. Os defensores do Lamine vão começar a me crucificar aqui, eu sei, mas calma. Rapaziada, eu não sou um grande acompanhador do Barcelona. Até porque eu sou torcedor do Liverpool. Isso daqui é um canal do Liverpool. Mas, cara, você desmerecer os números do Rafinha, não tem como. Não tem como. Ah, o Yamal tem um futebol que encanta mais. É um futebol mais plástico, dribles incríveis, jogadas espetaculares e tal. Pô, beleza. Mas o futebol, como o BC gosta muito de falar, é a indústria do resultado. Então, cara, o Lamine Yamal pode fazer dribles incríveis. Mas se o gol que ele faz não resolver um jogo, não vai adiantar de nada. E o Rafinha foi esse cara resolvedor de problemas para o Barcelona. Foi o cara que fez mais gols, que fez mais assistências, se eu não me engano também. Então assim, ver o Rafinha, não só por eu ser brasileiro, tá? Mas ver o Rafinha ali em 5º, cara, me surpreendeu muito e negativamente. Não faz sentido. Não faz sentido essa colocação pra ele. O meu top 3 seria Dembélé, Rafinha e o Salah. Ah, Pedro, então você achou que o Salah jogou melhor que o Yamal na temporada passada? Sim, com toda certeza. Cara, a Premier League é uma liga muito mais difícil que a La Liga. Convenhamos, né? Pô, vamos ser sinceros aqui, rapaziada. O Salah fazer o que fez na Premier League, cara, não é qualquer um que faz. Então, assim, pô, eu não tô desmerecendo o Yamal aqui, tá? Ele é um moleque fenomenal. Com certeza ele vai ganhar esse troféu ainda, essa conquista individual, mas que depende muito do coletivo também, como foi mencionado ser um dos critérios. Rapaziada, o Salah teve uma temporada melhor que a do Yamal, que foi sim apagada por uma saída precoce da Champions, que foi inclusive pro PSG campeão. Entendo que é a novidade, o Lamine é um moleque assim novo, tem toda a narrativa de ser um dos jogadores mais jovens a vencer a bola de ouro, mas de verdade não justifica estar à frente do Salah, do Rafinha muito menos, porque o Rafinha foi muito mais importante. Como eu falei, o Yamal não foi nem o melhor jogador do Barcelona na temporada passada. Aí o Vitinho ali, tudo bem, tá numa área que eu não consigo mais opinar, porque, sei lá, eu tenho dificuldade de jogar meio campista em prêmios assim. Que convenhamos, né, galera? Pô, o normal é ser um atacante. Mas
tá bom. A gente vê que realmente a Champions tem um peso enorme. O Cole Palmer configurou aí nesse top 10 muito por conta do Super Mundial, mas beleza, realmente jogou muita bola lá. E, enfim, quero saber a sua opinião. O que você achou desse top 10? Quem é o seu melhor do mundo, na sua opinião? Tô falando aqui de verdade agora, tá? Na minha opinião, o melhor do mundo realmente foi o Dembélé. E pra mim, seguiria o Rafinha e o Mohamed Salah. Rapaziada, eu queria falar um pouquinho de Premier League aqui. Como tá sendo o andamento dessa PL até então. Nós tivemos 5 jogos, o Liverpool venceu as 5 primeiras partidas, que é um rendimento, assim, fenomenal. Um começo de temporada ótimo. Por mais que não venha encantando o Liverpool, a gente vem ganhando. E isso é muito importante pra esse começo de campeonato. Não é algo que vai definir. Nossa, o Liverpool venceu as 5 primeiras partidas, com certeza será campeão. Não. Longe disso. Tem muitos jogos pela frente, mas são bons sinais. Concordam comigo? Sou louco? Bem, passando pro Arsenal, cara, o Arsenal eu quero comentar um negócio aqui. Eu venho assistindo bastante vídeo de outros youtubers e de jornalistas e tal, enfim. Principalmente o Vitão do To Be a Gunner, mais uma vez, deem um salve nele se você ainda não é inscrito. O cara tá fazendo um trabalho sensacional. E uma reclamação que eu tô vendo muito dele sobre o Arteta é que parece que ele finalmente tem o elenco dos sonhos, ele tem uma Ferrari. Mas ele tá tentando andar com o freio de mão puxado. Tô parafraseando o Fred Caldeira, tá? Olha que bizarro o Arsenal. O Arsenal jogou 5 partidas, tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Sendo que o Arsenal só levou 2 gols nessas 5 partidas. 2 gols. Do Liverpool, que fez a gente vencer, aquela falta maravilhosa do Szoboszlai, e 1 gol que fez eles empatarem contra o Manchester City nesse final de semana. Eu tenho certeza que a nossa corrida pro título essa temporada vai ser contra o Arsenal. Se você, torcedor do Liverpool, não acha isso, que o Arsenal já tropeçou num casco de banana, que eles vão ficar pra trás agora, mano, você tá muito iludido, tá? Eles são um time com uma consistência defensiva maior do que a nossa. E vocês lembram como é que o Liverpool ganhou a temporada passada? Com consistência defensiva. O Liverpool, ele era consistente, na verdade, em todos os setores. Tanto na defesa, quanto no meio campo, quanto no ataque. Mas muito do nosso ataque estar bem foi devido ao Salah, que fez uma temporada absurda. Não tô tirando o mérito do Luiz Dias e do Gakpo aqui não, tá? Que jogaram muito bem na temporada passada. Mas o Liverpool hoje não tem esse equilíbrio. Está tentando encontrar, mas ainda não encontrou, tá tentando se achar e é melhor que se ache logo, porque a sorte de campeão uma hora acaba, tá, galera? E a gente vai precisar começar a depender de desempenho, tanto coletivo quanto individual. Então, assim, o Arsenal ainda é o time que mais me dá medo, é o time mais completo, mais entrosado dessa Premier League e que tem tudo pra ser campeão, de verdade. O Arteta aqui, como eu falei, tá viajando, cara. Não sei o que acontece com ele, que ele tem medo, parece, nesses jogos do Big Six. Lembrando, tô falando isso com base nos vídeos que eu venho assistindo, tá bom? Então, torcedor do Arsenal, não fique chateado comigo, tá? Outro time que eu queria mencionar aqui é o Sunderland, que, cara, que surpresa. Eu imaginei que o Sunderland ia estar capenga das pernas, eu achei que eles iam sofrer muito mais. E, cara, eles estão conseguindo um 7º lugar. Eu sei que é começo de temporada, mas, cara, isso é um ótimo prospecto pro restante da temporada. E o meu desejo de verdade é que eles fiquem na liga. E não sou torcedor do Sunderland. Eu nem vi aquela série lá, Sunderland até morrer, da Netflix. Eu adoro uma historinha do patinho feio que consegue mandar bem, entendeu? Eu acho muito interessante. E o Sunderland eu vejo como esse time, cara. É um time que ganhou títulos ingleses, era um time relevante. E, cara, voltar pra Premier League e conseguir se manter, cara, que legal. É uma história que eu gostaria de ver e eu torço para vê-la. O United venceu o Chelsea nesse final de semana, e aí o Chelsea deixou alguns pontos pelo caminho, que é bom, né? O Chelsea que era um possível disputador pelo título. Beleza, nós tivemos o Brighton que empatou com o Tottenham, o Burnley empatou com o Forest, o Crystal Palace ganhou do West Ham, e aqui eu quero falar desse time aqui, hein, rapaziada. Olha, o Wolverhampton tá levando uma zica enorme do Pedrinho. No meu vídeo de previsão da PL, inclusive se você não assistiu, tá aqui o card pra você assistir. E assim, eu falei que o Wolves vai ser rebaixado. O que eu não tava imaginando é que eles iam começar tão mal essa temporada. São 5 derrotas em 5 partidas. Cara, eles estão 100% em derrotas. E na verdade eles estão rumo a empatar o recorde de derrotas seguidas desde o começo da temporada. Os clubes detentores desse título são Crystal Palace e, se não me engano, Portsmouth. O Portsmouth caiu quando isso aconteceu, foi lá nos anos 2000.
e o Palace foi em 17-18, mas eles não caíram. E foram 7 derrotas consecutivas da rodada 1 à rodada 7 da PL. Cara, o Wolves tá com 5. Ele tá querendo empatar. Sendo que a próxima partida é contra o Tottenham e a outra, que se ele perder aí ele empata, é contra o Brighton. Então assim, as chances do Wolves conseguir empatar esse início de campanha péssimo são altas, cara. Porque o Tottenham é um time que tá se mostrando muito competente nesse começo de temporada. E o Brighton tá meio esquisito, mas é um time melhor que o Wolves. Então, de verdade, caraca, mano. Foi mal o Wolverhampton, eu não queria, não era esperado essa zica toda, mas vocês estão conseguindo. Parabéns aí. E renovaram com o VP, hein? Renovaram com o VP. Pessoal é maluco, pessoal é maluco. E bem, rapaziada, aproveitar pra falar um pouquinho sobre o Southampton, do Will Steele. O Southampton não tá muito legal, não, ele caiu e assim, vamos ver onde é que ele tá, ó. Em 19º na Championship, com 3 empates e 2 derrotas. Caraca, Southampton. Assim, a gente sabe que eles fizeram uma campanha horrível na última temporada, mas não era esperado esse desempenho de um time que era da Premier League. E por que isso é importante? Porque assim, cara, se a gente tá querendo batalhar por todos os títulos, eu acho que a gente tá bem tranquilo de colocar o time bem misto barra quase todo reserva pra partida de amanhã, no caso hoje que esse vídeo tá saindo, tá? Então assim, eu imagino um time bem mexido, bem mexido. Na minha opinião, a gente vai vir com o Mamardashvili no gol, é a oportunidade pra ele. Eu acho que ele vai jogar as Copas, tanto a FA Cup quanto a Carabao. Eu iria com a dupla de zaga Gomes e Leone. O Leone tem que jogar, cara. Slot, pelo amor de Deus, bota esse menino pra jogar um pouco. Na lateral esquerda vai ser o Robertson, né? Pra poder comandar um pouco a molecada. Na lateral direita, eu gostaria de ter o Frimpong contra o Palace. Então eu coloco o Bradley. Por mais que ele já tenha jogado a última partida, eu prefiro o Frimpong descansado pra gente poder enfrentar o Palace, que vai ser uma partida bem difícil, mas vou deixar isso pra jogo. Contra o Palace. O meio de campo eu viria com o Stefan Bajcetic, Curtis Jones e Nione. Ah, Pedro, mas e o Endo? Pô, talvez o Endo vindo no segundo tempo, não sei, ou substituindo o Gomes na zaga no segundo tempo. Eu queria ver o Bajcetic, de verdade, eu queria ver ele na função dele de volante. Quero ver como é que ele tá, como que foram esses empréstimos dele e ver se ele tá bem fisicamente, se a gente pode contar com ele, talvez. Você tem interesse de contar com o Bajcetic de novo, o torcedor do Liverpool? Eu tenho uma certa esperança com relação a ele. E o nosso ataque, eu iria com o Federico Chiesa, Rio Morra e o Jayden Dance. Se der, o Isaac entra no segundo tempo, ou faz o inverso, o Isaac começa e depois o Dance entra no segundo tempo, porque o Isaac também precisa ganhar alguns minutos, né? Mas eu iria com esse time bem mexido, eu acho que é mais do que o suficiente pra gente passar por esse Southampton que não está bem na Championship, por mais que seja um time reserva e com jovens meninos, é um time reserva com bastante capacidade. E bem, eu queria saber a sua opinião, o que você acha de tudo isso que a gente conversou, bola de ouro, a Premier League como ela está atualmente e esse time que eu coloquei aí escalado pro Southampton amanhã pela Carabao Cup. Comenta aí, beleza? Não esquece de deixar aquele like pra você merecer o patinho brabo amarelo de óculos, presente da minha linda namorada Karine. Um beijo, amor. E compartilha com seus amigos, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou!